Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Hoje nossa aula será gravada, tá bom? Estou gravando essa aula na manhã da segunda-feira, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos da aula passada. Nós tivemos a aula há 15 dias atrás, porque na última segunda, né, acabou sendo imprensado, né? Acabaram imprensando aí a segunda-feira entre o final de semana e o feriado. Enfim, então vamos lá. Então, eu gostaria de começar a aula de hoje com uma questão referente ao conteúdo da aula passada, tá? Que é uma questão da qual é uma questão muito prática e uma questão muito interessante, tá? Até do ponto de vista cotidiano. E assim, eu não seria surpresa para mim se vocês abrissem a prova do Enem deste ano e encontrassem uma questão semelhante a essa. Tá? Então, vamos lá. Então, essa questão ela diz assim, ó, nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificados segundo a tabela ao lado. Tá? Esta tabela que está aqui. Considerando que a resistência do corpo em uma situação normal é da ordem de 1.500 ohms, em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 120 volts? Né? Então, isso aqui é uma situação bastante prática. Né? Aqui você tem uma pessoa, né, um corpo humano, tá? Que tem uma resistência elétrica da ordem de 1.500 ohms. Tá? E quando esse corpo humano, essa pessoa, né, ela é sujeita a uma diferença de potencial de 120 volts, que é justamente a diferença de potencial que nós temos nas tomadas das nossas casas, né, na rede elétrica das nossas residências, qual é o dano que essa pessoa ela pode sofrer, o dano biológico? Aí está aqui, ó, nessa tabela nós temos aqui corrente elétrica, o valor da corrente elétrica, e aqui em seguida nós temos o dano biológico. Aí, ó, até 10 miliamperes, tá? Miliamperes, pessoal, eu coloquei essa tabelinha aqui justamente para que vocês tomem por base esse valor da corrente. Miliamperes corresponde a 10 elevado a menos 3 amperes, tá bom? Então, até 10 miliamperes você tem uma dor e uma contração muscular. Então, de 10 até 20, você tem o aumento das contrações musculares. Tá? De 20 até 100, você pode ter uma parada respiratória. Então, de 100 miliamperes até 3 amperes, você tem uma fibrilação ventricular, tá? Que pode ser fatal. Tá? Isso aqui é quase uma parada cardíaca. Né? Aí aqui, no 5, você tem acima de 3 amperes, você tem aqui uma parada cardíaca, né, com queimaduras graves. Né? Então, basicamente, para a gente saber qual é o dano que essa pessoa ela vai sofrer, né, ao levar um choque numa diferença de potencial de 120 volts, é saber qual é a corrente que vai atravessar essa pessoa. E bem, para calcular a corrente, como nós sabemos qual é a resistência aqui dessa pessoa, nós só precisamos usar diretamente a primeira lei de Ohm. Tá? Então, ó, vamos só relembrar aqui, ó, da primeira lei, tá, de Ohm, que diz o seguinte, né? A primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial ela é dada pela resistência vezes a corrente. Nesse problema aqui, ó, a diferença de potencial na qual a pessoa ela está sujeita é uma diferença de 120 volts. A resistência da pessoa é uma resistência de 1.500 ohms, né? 1.500 ohms. Então, ó, perceba, se a diferença de potencial é dada pela resistência vezes a corrente, então, naturalmente, a corrente ela será dada pela diferença de potencial dividido pela resistência. Tá? É só pegar esse R para sair dividindo. Então, aqui nós ficamos com 220 dividido aqui, ó, por 1.500, né? Podemos cancelar aqui ó, um zero de cima com um zero de baixo. Então, a corrente aqui ficará
será dada por 22 dividido aqui por 150. Quando a gente faz essa conta aqui, pessoal, isso aqui dá aproximadamente, tá? Isso aqui dá uma dízima, tá? Mas isso aqui dá aproximadamente 0,146 amperes. Tá? Então, esse é o valor da corrente. Quando a gente passa isso aqui por miliamperes, tá? Para escrever isso aqui em miliamperes, a gente só precisa multiplicar isso aqui por 1000. Então, esse aqui vai dar 146 miliamperes. Então, tá aí, ó. Esse aqui, ó, é o valor da corrente, tá? Na qual essa pessoa ela vai ser atravessada ao levar esse choque. 146 miliamperes está aqui, ó. Está entre 100 miliamperes e 3 amperes. Tá? Então, essa pessoa, ao levar um choque, ela vai sofrer uma fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Então, marcamos aqui, ó, a alternativa D. Tá bom? Então, coloquei essa questão aqui justamente para que a gente relembre a aplicação direta da primeira lei de Ohm, que, como eu falei para vocês, é uma lei que dentro da eletrodinâmica ela é a mais fundamental. Ok? Então vamos começar aqui a aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a segunda lei de Ohm, que ainda é uma lei que também está relacionada com resistência elétrica. Então aqui, ó, inicialmente, tá? Nós temos aqui dois condutores elétricos, tá? Imagine que seja dois fios. Esses dois fios eles têm a mesma área da seção transversal, isto é, a mesma bitola, tá bom? Então, coloquialmente a gente pode dizer que esses fios eles têm a mesma grossura, tá? E eles têm comprimentos diferentes, né? Então, aqui nós temos um comprimento, o fio de cima tem um comprimento L1 e o fio de baixo um comprimento L2, né? Então, a grande pergunta é a seguinte: se eu fizer atravessar uma corrente no fio de cima e no fio de baixo, qual corrente terá mais dificuldade para atravessar esse fio? Isto é, para entrar de um lado e sair do outro. Tá? Será que vai ser a corrente que vai atravessar o fio de cima ou a corrente que vai atravessar o fio de baixo? Então, de maneira muito objetiva, tá? A nossa intuição ela responde isso. Então, é lógico que o fio, a corrente, tá? A corrente que sofrerá uma maior resistência vai ser a corrente que irá atravessar o fio de baixo. Por quê? Porque é um fio mais comprido, né? Tá? É um fio mais comprido. Então, essa corrente ela vai ter mais dificuldade ao atravessar esse fio. Imagine, por exemplo, se você vai atravessar uma multidão, né? Em uma festa, ou em uma feira, onde tem muitas pessoas, né? Quanto mais extensa for essa multidão, mais resistência você vai sofrer ao atravessar essa multidão. Então aqui, a resistência, nós podemos dizer que ela é diretamente proporcional ao comprimento de um fio, tá? Onde essa resistência é a resistência elétrica. Tá? Então essa é a nossa primeira conclusão que nós tiramos. Tá? A resistência elétrica, é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto maior for esse fio, maior será a resistência. Tá bom? Agora aqui, ó, avaliando aqui uma segunda situação. Neste caso aqui, nós temos dois fios que eles têm o mesmo comprimento. Tá? O fio de cima tem um comprimento L, o fio de baixo também tem um comprimento L. A diferença aqui, ó, está nas bitolas desse fio, né? Na área da seção transversal desses dois fios. O fio de cima, obviamente, ele vai ter uma área bem maior do que a área do fio de baixo. Tá? E, mais uma vez, nós iremos fazer a pergunta. Qual desses fios oferece uma maior resistência à passagem da corrente? Tá? De imediato, nós podemos dizer que é o fio de baixo. Por quê? Porque esse fio de baixo ele tem uma área menor. Tá? É um fio mais estreito, então a corrente que tentar atravessar esse fio, ela vai sofrer uma resistência maior. Tá? Na aula passada, eu acho que eu dei um exemplo, por exemplo, eu pedi para que vocês imaginassem uma sala muito cheia, né? E acontece alguma coisa nessa sala de maneira que todos os alunos eles têm que sair dessa sala de aula ao mesmo tempo. Tá? Então, se a
porta da sala de aula for uma porta grande, tá? Uma porta larga, então as pessoas, ao saírem dessa sala, elas irão sofrer pouca resistência por causa da largura da porta. Por outro lado, se a porta ela for muito estreita, então eles vão sofrer uma grande resistência ao passar por essa porta. Tá? Então a resistência ela é maior conforme, tá, a área ela for menor. Então nós podemos justamente extrair a seguinte conclusão disso aqui. A resistência ela é inversamente proporcional ao tamanho da área, né? De maneira que quanto maior for a área, menor é a resistência. Então é por isso que aqui, ó, nesse fio aqui de cima nós temos uma baixa resistência, porque a área é muito grande. E no fio de baixo nós temos uma alta resistência. Tá? Então, ainda, né, nesses termos comparativos, vamos imaginar agora dois fios que eles têm as mesmas características geométricas, ou seja, eles têm o mesmo comprimento, tá? Tem a mesma área, tá? Só que nesse caso aqui eles são feitos de materiais diferentes. Tá? Então, de maneira bem direta, tá? O nosso senso comum ele consegue resolver isso. A resistência aqui vai depender do tipo de material, né? Porque a gente já estudou que existem materiais que são condutores, tá? Bons condutores, mal condutores. Existem os materiais isolantes, que são aqueles materiais que quase não conduzem eletricidade. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o fio que oferecerá uma maior resistência à passagem da corrente será o fio, tá, que tiver uma maior resistividade elétrica. Resistividade elétrica é uma grandeza física, tá? Uma grandeza intrínseca ao material, que depende exclusivamente do tipo de material, que nós representamos ela por essa letra aqui, que mais parece um P, só que na verdade é uma letra grega que nós chamamos de Rho. Tá? Então, essa letra aqui, ela representa uma grandeza física chamada de resistividade elétrica. Então, quanto maior for a resistividade elétrica de um material, maior será a resistência que esse material ele vai oferecer. Tá bom? Então, imagine, por exemplo, aí, que dificilmente você encontra nas residências, né, fios de alumínio, por exemplo. Fios de alumínio nas instalações domésticas, ninguém encontra. O alumínio nós sabemos que é um metal, que ele é entre aspas, é um bom condutor, conduz a eletricidade muito bem, mas tá, em termos de pequenas instalações ele não é utilizado. Tá? O fio que é utilizado é o cobre, porque é um fio que tem uma resistividade menor do que o alumínio. E, por consequência, ele oferece uma resistência elétrica menor. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma tabela de vários materiais, onde, associado a cada material, existe aqui a sua resistividade elétrica. Tá? E nós observamos que isso aqui é uma tabela com valores crescentes. Tá? Então, quanto mais embaixo, aqui nós temos maiores valores de resistividade. Tá? Então, nós temos aqui, ó, encabeçando aqui essa lista, nós temos a prata, o cobre, o alumínio, o ferro, que são materiais que têm uma baixa resistividade elétrica. Tá certo? Um detalhe é que essa grandeza, tá, resistividade elétrica, ela depende da temperatura do material. Tá? Ou seja, ela tende a crescer com o aumento da temperatura. Tá? Isso pelo fato de que, bem, se você lembrar, o aumento da temperatura leva a uma agitação mais intensa nos átomos, né? Dos átomos dos condutores. E o que acontece é que, com o aumento dessa agitação, a passagem dos elétrons através desses átomos, ela fica dificultada. Ela é dificultada. Tá? Lembre-se, por exemplo, de uma multidão que está parada. E você tenta atravessar essa multidão. Tá? Bem, você vai sentir uma certa resistência, né? Porque você vai ter que desviar. Então, às vezes você vai ter que voltar, passar. Tá? Mas essa resistência ela vai ser maior se as pessoas estiverem dançando, por exemplo. Né?
estiverem se agitando, você vai ter muito mais dificuldade. Porque, por vezes, você vai ser empurrado para trás, né? As pessoas batem em você. Tá? Então, essa resistência, essa resistividade, ela aumenta conforme a temperatura aumenta. Tá? A sua unidade é dada por isso aqui, ó. Está aqui entre parênteses, tá? É dado aqui por ohm, tá? Milímetro quadrado dividido aqui por metro. Tá bom? Então aqui, ó, vamos agora pegar aqui as três dependências, tá? As três, digamos assim, grandezas, tá? Que influenciam a resistência e vamos relacionar as três em uma só. Então aqui nós vimos que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor, ela é inversamente proporcional à área do condutor, né? Ao quanto esse condutor ele é grosso ou fino. E depende também do tipo de material, né? Tá? Pois bem, então, quando a gente relaciona essas três grandezas, nós chegamos aqui a essa expressão que diz que a resistência elétrica ela é igual à resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área. Isso aqui é o que nós chamamos de segunda lei, tá? De Ohm. Segunda lei de Ohm. Tá aí. Tá bom? Essa segunda lei de Ohm, na prática, a gente observa, tá, que, assim, no mercado existem vários tipos de fios, né? Existem fios que são muito finos, fios grossos, enfim, tem vários, né? Aqui eu coloquei uma tabela. Essa tabela aqui é uma tabela técnica, tá? Que os técnicos que fazem instalações, eles usam. Tá? Por exemplo, aqui nós temos várias referências de fio, tá? Essa primeira coluna aqui, tá? Esses valores que são apresentados aqui, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, eles representam a área da bitola do fio, né? Essa área aqui, ó, a área da seção transversal. Tá? E essa área é representada em milímetros. Então, ó, perceba que aqui nós temos vários valores de área. Aqui nós temos o diâmetro. Isso aqui, tá, é algum código ou alguma referência técnica que eu desconheço, tá bom? E isso aqui é a corrente máxima suportada por cada um desses fios. Então, aqui, ó, o fio que tem uma área de 1 milímetro quadrado, ela só suporta uma corrente de 14 amperes. O fio 1,5 suporta uma corrente de 17. Fio 2,5, 24. Fio 4, 32. Tá? Então, na hora de fazer uma instalação elétrica, essas referências de fio elas devem ser obedecidas. Por exemplo, em geral, as tomadas elétricas elas usam aqui o fio 2,5. Tá, que suporta aqui uma corrente de até 24 amperes. Tá, tomadas para ligar aparelhos elétricos normais, né? Carregar um telefone, carregar um computador, ligar uma TV, um som. Já quando você quer ligar um aparelho de alta potência, por exemplo, um chuveiro elétrico, um ferro elétrico, um ar-condicionado, normalmente essas tomadas elas devem ser instaladas utilizando um fio 4, que suporta aqui uma corrente de 32 amperes. Tá? Isso por quê? Porque se você põe um fio fino, né, e você liga um aparelho de alta potência, esse aparelho, para que ele funcione, ele vai necessitar de muita corrente. Quando a corrente é muito intensa e o fio é muito fino, né, então esse fio fino ele oferece uma grande resistência. Essa resistência vai fazer com que o fio aqueça, né? E se o fio aquece ao ponto de derreter essa capa, né, esse plástico, né, pode ocorrer aí um curto-circuito e você pode até colocar a perder o seu aparelho que você ligou. Tá bom? Então, todas essas normas técnicas aí, elas devem ser obedecidas na hora de se fazer uma instalação elétrica. Tá bom? Então, ó, aqui tem uma questão, tá, para a gente resolver aqui. De início, deixa eu só fazer uma correção aqui nessa... Tá? Esse terceiro fio aqui, ele é de alumínio.
Alumínio. Pronto. Então aqui, ó, diz o seguinte, né? Você possui 3 resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios de seguintes características, né? Temos aqui o fio A, que é um fio de cobre, possui uma resistência RA. A resistividade dele é 1,7 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Ohms, milímetro quadrado por metro. A área da seção transversal é 1,5 milímetro quadrado e o comprimento dele é 15 metros. Temos aqui um fio de ferro de resistência RB, resistividade 9,5 vezes 10 elevado a menos 2, a área 2,5, comprimento 10. Por último, nós temos aqui um fio de alumínio, que tem uma resistividade de 2,7, tá? E possui uma área de 4 e um comprimento de 8. E aqui nós vamos ter que calcular a resistência de cada um desses fios, justamente para estabelecer aqui uma relação entre essas 3 resistências. Tá bom? Então aqui é matemática, né? Calcular. Então vamos começar aqui, ó, pelo fio de cobre, tá bom? Vamos começar aqui pelo fio de cobre, tá? Cobre. A resistividade dele é aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 ohms, milímetro ao quadrado dividido por metro. A área dele é 1,5, né? 1,5 milímetros quadrado. E o comprimento dele, né? Diz aqui que é 15 metros. 15 metros. Então, bem, aqui é uma aplicação direta da segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, tá? A resistência RA, ela vai ser dada pela resistividade do cobre vezes o comprimento do cobre dividido pela sua área. Resistividade aqui, 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 ohms, milímetro ao quadrado dividido por metro. Vezes o comprimento aqui, ó, o L, que é 15 metros. 15 metros. E dividido aqui, ó, pela área, que é 1,5 milímetros. 1,5 milímetros quadrados. Então, ó, se você observar, veja só essas unidades se cancelando. Nós podemos cancelar aqui, ó, esse metro aqui com esse metro. Podemos cancelar esse milímetro quadrado com esse milímetro quadrado, de maneira que ficará somente o seguinte, 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 15 dividido aqui, ó, por 1,5. Tá? E a única unidade aqui, ó, que restou foi o ohm, né? Foi o ohm. Então, tudo isso aqui, ohm. Pronto. Agora a gente tem que calcular isso aí. Se nós pegarmos isso aqui, ó, veja só. Se nós pegarmos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, esse 15, se nós dividirmos ele por esse 1,5, 15 dividido por 1,5, isso aqui dá igual a 10. Tá? Então, ó, essa resistência RA, ela vai ser igual ao quê? Vamos repetir esse 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10. Esse 10 aqui, ó, esse segundo 10 aqui, ele vem da divisão do 15 por 1,5. Tá? Então, isso aqui, no final das contas, vai dar... Vou repetir aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10. Isso aqui dá 10 elevado a menos 1 ohm. Tá? Tá aí o resultado da primeira resistência. Tá? 1,7 vezes 10 elevado a menos 1 ohm. Tá? Ok. Agora vamos... Deixa eu só colocar mais uma página aqui, que é para a gente resolver as demais. Pronto. Agora vamos aqui, ó, calcular o do segundo fio, o RB, né? O RB é o do ferro, tá? Então vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, a resistência do fio de ferro. Então o fio de ferro
Tá? Ele possui aqui ó, uma resistividade de 9,5 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Eu não vou colocar mais essas unidades, a gente já sabe que o resultado ele vai dar em ohms. Vou colocar apenas o valor numérico. A área do fio de ferro é 2,5, então a área aqui, ó, a área desse fio de ferro é 2,5 e o comprimento dele, tá? O comprimento dele é 10 metros. Então o L aqui, 10 metros. Então, ó, a resistência RB vai ser dado pela resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Resistividade, 9,5 vezes 10 elevado a menos 2, vezes comprimento do fio aqui, 10 metros, dividido aqui pela área, que é 2,5. Olha, a gente pode fazer isso aqui, para facilitar a nossa vida, a gente pode pegar esse 10 e dividir ele pelo 2,5. Quando a gente divide 10 por 2,5, isso aqui dá igual a 4. De maneira que nós podemos reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar 9,5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 4. Então, isso aqui vai ficar 9,5 vezes 4, isso aqui dá igual a 38 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Para a gente colocar isso aqui, para a gente transformar esse 10 elevado a menos 2 em 10 elevado a menos 1, é só a gente andar com essa vírgula aqui uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, ó, depois do 8. Tá? Então, andando com essa vírgula uma casa para a esquerda, então isso aqui vai ficar 3,8 vezes 10 elevado a menos 1 ohms. Tá? Nós colocamos essa potência de 10 com expoente menos 1, justamente para poder fazer uma comparação entre os valores. Então, tá aí o valor da resistência do fio de ferro. Agora, por último, temos aí o fio de alumínio. Fio de alumínio. Então, aqui, alumínio. Alumínio, a resistividade do fio de alumínio, vamos observar aqui, é 2,7 vezes 10 elevado a menos 1, 2,7 vezes 10 elevado a menos 1. A área e o comprimento e a área, né? Aqui, ó, a área e o comprimento são... A área do fio é 4, né? E o comprimento aqui 8 metros. Então, aqui, ó, a área 4, comprimento 8 metros. Então, mais uma vez, é só você aplicar diretamente a segunda lei de Ohm. Tá? O RC aqui ele vai ser igual a ρ, resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Resistividade aqui 2,7 vezes 10 elevado a menos 1. Comprimento 8 metros dividido pela área, que é 4. Então, ó, olha só o que a gente vai fazer de novo. Vamos pegar esse 8 aqui, ó, e dividir por esse 4, né? Então, 8 dividido para 4 dá 2. Tá? Então, isso aqui nós podemos reescrever como sendo 2,7 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 2. Esse 2 aqui, ele veio da divisão do 8 pelo 4. De maneira que isso aqui vai dar 2,7 vezes 2, isso aqui vai dar 5,6 vezes 10 elevado a menos 1 ohm. Não é? Então, esse aqui é o valor da resistência RC. Tá? Então, ó, comparando os três resultados, né? A primeira resistência, do cobre, deu 1,7 vezes 10 elevado a menos 1. A segunda, 3,8. E a terceira, 5,6. Então, aqui a menor resistência é a resistência A, né? Então, nós podemos dizer que RA é menor do que RB, que por sua vez é menor do que RC. Então, é essa relação aqui que a gente tem que procurar nas alternativas. Olhando aqui para as alternativas, ó, a gente já observa que é a alternativa B de bola e marcamos aí. Ok? Se você ficou com alguma dúvida aqui em relação a algum passo desse aqui, teria um print desse aqui e me envie pelo WhatsApp,
tá? E me fale que você não entendeu, que eu explico novamente. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. O segundo tópico da aula de hoje é a potência elétrica, tá bom? Então, assim, não temos mais detalhes para falar da segunda lei de Ohm, apenas alguns exercícios para resolver. Tá? Então, vamos aqui para a potência elétrica. Bem, pessoal, potência elétrica, para que a gente entenda ela, vamos prestar atenção nesse pequeno esquema aqui, tá? Eu tenho aqui uma lâmpada. Essa lâmpada está conectada a uma diferença de potencial. Tá? Pode ser uma pilha, uma bateria, enfim, qualquer coisa. De maneira que está induzindo uma corrente nesses fios que alimentam a lâmpada, que está fazendo com que ela funcione. Então aqui nós temos um ponto A e um ponto B. Né? Cada um desses pontos tem um certo potencial elétrico. Né? E, obviamente, para que essa lâmpada funcione, é necessário que esses valores eles sejam diferentes, que haja uma diferença de potencial. Então aqui nós temos uma carga que está saindo do ponto de potencial VA até o ponto de potencial VB. Obviamente isso aqui é um elétron, né? Porque nós sabemos que a corrente real, né, que flui através dos fios, né, são correntes, são formadas, né, formada de um movimento ordenado de elétrons. Tá? Só que aqui, nessa figura, a corrente ela é representada no sentido contrário, né? Que é justamente aquela questão do sentido convencional da corrente elétrica. Tá bom? Então, percebam bem, é óbvio que nesse ponto A, as cargas que estão nesse ponto A, elas têm uma certa... isso aqui é a diferença de potencial, tá? A diferença de potencial nós representamos aqui pela letra U, né? Que é dado pelo VA menos o VB. Então, as cargas que estão aqui nesse ponto A, elas têm uma certa energia potencial. Tá? E elas passam por essa lâmpada e elas chegam aqui até no ponto B. Então, elas vão chegar no ponto B com outro valor de energia, né? Um valor menor. Então, por exemplo, vamos supor que elas saiam aqui tá? Do ponto A, suponha que elas saiam daqui com 100 joules, tá? E ela chega aqui no ponto B, por exemplo, com 30 joules. Né? Então, perceba que 70 joules, digamos, entre aspas, né, foram perdidos pelo caminho. Só que esses 70 joules que faltam foi justamente a energia que foi transferida aqui para a lâmpada, para fazer com que ela funcione. Tá certo? Então, aqui a definição de potência elétrica é onde esse L representa a energia transferida para a lâmpada. Nesse caso aqui, você pode imaginar como sendo esses 70 joules, dividido pelo ΔT, que é um intervalo de tempo. Então, resumidamente, potência elétrica é o quê? É o quanto de energia que é transferida para um determinado aparelho, tá? Um determinado resistor, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. É o quanto de energia é fornecida por intervalo de tempo. Essa energia que é a energia que ela é transferida, nesse caso aqui para a lâmpada, ela é dada pela diferença das duas energias, né? Da energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Só que a energia potencial, como nós sabemos aqui, qual é o valor do potencial em cada um desses pontos, é dada pela carga vezes o valor do potencial elétrico. Então aqui, a energia potencial no ponto A vai ser a carga vezes o potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. Carga vezes o potencial do ponto B. Colocando aqui o Q em evidência, então nós ficamos que E é igual a Q vezes VA menos VB. Só que VA menos VB é isso aqui, é o U, a diferença do potencial. Então, podemos reescrever que E é igual a Q vezes U. Tá? Onde esse U é a diferença de potencial VA menos VB. Dividindo aqui essa expressão dos dois lados pelo ΔT é um intervalo de tempo, nós chegamos que desse lado esquerdo aqui, nós temos E dividido por ΔT. Isso aqui é a definição de potência elétrica, que nós falamos aqui acima. Então, nós podemos muito bem substituir isso aqui pela letra P, né?
que representa a potência elétrica, igual a Q vezes U dividido por T. Só que esse Q vezes U, ele faz referência ao quê? A quantidade de carga que atravessa a lâmpada por intervalo de tempo, né? E esse fluxo de cargas, né, que atravessa a lâmpada, ele corresponde justamente à corrente. Então, nós podemos substituir esse Q dividido por ΔT pelo I, que representa a corrente. De maneira que nós chegamos a essa expressão aqui para a potência elétrica. Potência elétrica é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Tá bom? Essa equação de cima é a definição de potência, tá? E essa equação aqui que nós chegamos aqui é a potência elétrica propriamente dita. Tá? É a equação que nos leva ao cálculo da potência elétrica. Ok? Então aqui, para fechar esse slide aqui, vamos lembrar aqui da unidade da potência elétrica. Então, como potência ela é dada por energia dividido por tempo, energia nós representamos no sistema internacional por joule, né? E tempo por segundo. Então, potência elétrica é o que? É joule por segundo, que nós representamos pelo watt, tá? Pelo watt. Watt ou watt. Certamente, esse nome ele é familiar para você. Por exemplo, quando você compra qualquer aparelho elétrico, né? Na caixa do aparelho, na embalagem, tem qual é a potência dele, né? Por exemplo, quando você compra uma lâmpada de 15 watts de potência, 10 watts, 50 watts. Quando você compra um som de 2.000 watts de potência. Tá? Então, esse watts ele representa o quanto de energia que esse aparelho ele consome por unidade de tempo. Tá bom? Agora, guarde bem essa expressão aqui, tá? E potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Agora, vamos aqui, deduzir aqui outras relações para o cálculo da potência. Então, relembrando aqui a primeira lei de Ohm, que nós, inclusive, vimos aqui no início da aula, a diferença de potencial ela é igual a resistência vezes a corrente. E nós podemos reescrever isso aqui como sendo corrente igual a diferença de potencial sobre resistência. Essas duas equações, ambas correspondem à primeira lei de Ohm. Tá? Então, partindo aqui da equação que a gente deduziu no slide anterior, veja só, nós podemos substituir esse U aqui pelo RI. Quando nós fazemos essa substituição, nós chegamos que a potência é igual a resistência vezes I vezes I. Isso aqui dá igual R vezes I ao quadrado. Portanto, isso aqui é uma outra expressão que nós podemos utilizar para calcular a potência elétrica. Tá? A potência elétrica é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Uma outra expressão, tá? Partindo ainda da equação P é igual a U vezes I, se nós substituirmos esse I aqui, nós chegamos à seguinte relação, né? P é igual a U vezes U dividido por R. U vezes U é U ao quadrado. Tá? Repetimos aqui o R e chegamos que a potência ela também pode ser dada pela DDP, né? Pela diferença de potencial ao quadrado, dividido pela resistência. Então, nós chegamos a três expressões que são completamente equivalentes e que nós podemos utilizar para fazer o cálculo da potência elétrica. Tá bom? Potência elétrica consumida ou dissipada por um resistor. Ok? Pronto. Então, vem para cá. Vamos resolver aqui um exercício aqui. Tá? Esse exercício é um exercício muito simples, que diz assim: um resistor de resistência 4 ohms está ligado diretamente a uma bateria de 12 volts. Determine a corrente que alimenta o resistor. Tá? Então, bem, aqui é uma aplicação direta da primeira lei de Ohm.
Então, ó, nós sabemos que a primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. A corrente é dada pela diferença de potencial dividido pela resistência. Nesse caso aqui, ó, a diferença de potencial é 12, dividido pela resistência, que é 4. Isso aqui 12 por 4, isso aqui dá igual a 3 amperes. Então, está aí o valor da corrente elétrica que atravessa esse resistor. Então, aqui ó, nós temos 3 amperes de corrente ó, que alimentam esse resistor aqui. E no item B, ele pede para que a gente determine qual é a potência elétrica dissipada por esse resistor, né, consumida por esse resistor, e ele pede justamente que a gente utilize as 3 expressões deduzidas acima. Né? Então, aqui, ó, vamos lá. Utilizando aqui a primeira expressão, tá? Só relembrando o seguinte. A diferença de potencial do resistor é 12 volts, o valor da resistência é 4 ohms, e a corrente que atravessa esse resistor é 3 amperes. Tá bom? Então, aqui, ó, potência, utilizando aqui a primeira equação, é dado pela diferença de potencial vezes a corrente. Diferença de potencial, 12 volts, corrente, 3 amperes, 12 vezes 3, isso aqui dá igual a 36 watts de potência. Tá aí, ó. Usando aqui aquela segunda equação, que diz que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Isso aqui, resistência, 4 ohms, corrente, 3. Nesse caso, 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9, isso aqui dá igual a 36 watts de potência. Ou seja, o mesmo valor. Por último, utilizando aquela terceira equação, que nós temos que potência é igual a diferença do potencial ao quadrado dividido pela resistência. Diferença de potencial é 12, no caso 12 ao quadrado dividido por R, R é 4. Né? 12 ao quadrado dá igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. 144 dividido por 4, isso aqui dá igual a 36 watts de potência. Tá? Então, observe que, utilizando as 3 equações diferentes, mas completamente equivalentes, tá? Nós chegamos aqui a exatamente o mesmo resultado. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Essa foi a aula de hoje, tá? Então, eu vou mandar para vocês todas essas anotações, tá? Justamente para ajudar vocês a fazerem a tarefa de casa. Vou também estar postando, né? Na verdade já está postada aí no grupo, a tarefa de casa, tá bom? Então, tentem fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem aí pelo WhatsApp. Tá ok, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.